Vem aqui comigo agora o bizu com relação à separação silábica. Pensemos aqui na primeira situação, tá bom? Eu estou aqui diante de palavras que eu tenho consoantes que não têm vogal. Por exemplo, a consoante R tem a vogal I. A consoante T não tem vogal. Como é que eu procedo? Consoante que não tem vogal, você joga na sílaba anterior. Por exemplo, como é que vai ficar essa palavra? O R tem a vogal I. O T não tem vogal, então sílaba anterior. Tá bom? Vai ficar assim. Feldespato. Essa palavra, o F tem vogal, então o F fica com a vogal. O L não tem, então vai para a sílaba anterior. O D não tem, sílaba anterior. O S não tem, sílaba anterior. Observe que o P tem vogal, então fica numa sílaba e o T também. Consoante que não tem vogal, você joga para a sílaba anterior. O segundo bizu é com relação a esses dígrafos aqui, ó, CH, LH e NH. Esses dígrafos você não os separa. Por exemplo, a palavra chalé, como é que você separa chalé? Assim. Acredito que ninguém não separe dessa maneira, né? Ou não deixe de separar dessa maneira. O dígrafo LH também não se separa. Então, como é que ficaria a separação da palavra alho? Dessa maneira, já que o dígrafo LH não se separa. E o mais emblemático é o NH, que ele não se separa. Então, como é que fica a separação dessa palavra? Ra, I e o NH juntos sempre, tá bom? Observe que dá uma vontade imensa de fazer a separação assim. Mas eu não posso, já que esse dígrafo aqui ele não se separa. Mais aqui um bizu com relação a esses dígrafos aqui, o RR, o SS, o SC, o SC cedilha e o XC. Esses dígrafos já se separam. Então observe que na palavra certo eu preciso separar esse dígrafo. Como é que fica a separação da palavra? Eu separei o dígrafo aqui. Na C também. Como é que fica a separação? Eu estou separando o dígrafo. E o RR eu não preciso nem falar, e nem o SS que você já sabe. Uma informação importante é que letras iguais, elas se separam. Então a palavra voo, como é que fica a separação dela? A palavra leem, como é que fica a separação? E occipital, a separação será assim. Ok? Uma outra informação agora com relação aos palavras que contêm prefixos, tá bom? Você há de observar o que vem depois do prefixo. Observe aqui que depois do prefixo bis vem uma consoante. Depois do prefixo bis tem uma vogal, tá certo? Se depois do prefixo, tá certo, você tiver uma consoante, você não separa o prefixo. Então como é que ficaria? Bis, neto. Se depois do prefixo você tiver uma vogal, você separa o prefixo. Então como é que ficaria bisavô? Olha lá. Se depois do prefixo você tem uma vogal, você separa o prefixo. Tá certo? Isso vai acontecer com o suboficial. Se depois do prefixo você tem uma vogal, você separa o prefixo. Ok? Eu separei o prefixo, observe. E subtenente, obviamente, eu não vou separar o prefixo, porque depois dele eu tenho uma consoante. Parece muito óbvio, mas observe essa palavra aqui, ó, sublingual. Observe que eu tenho um prefixo nessa palavra, que é a palavra, o prefixo sub, quer dizer abaixo, abaixo da língua. Tá? Se depois eu tenho uma consoante, observe, eu não separo esse prefixo. Como é que fica a separação dessa palavra? Sublingual. Ok? Observe que eu não separei aqui o prefixo. Eu não fiz assim, ó, sublingual. Eu não fiz assim, tá certo? Vamos aqui praticar rapidamente esse exercício aqui. Onde está a divisão silábica que só não está correta em? Tem uma aqui que está errada. Corrupção. Observe que está certo. O dígrafo RR ele se separa. Sublinhar, acabamos de fazer, tá vendo? Se eu tenho o prefixo sub e depois eu tenho uma consoante, eu não separo esse prefixo. Se eu tenho o prefixo
e depois eu tenho uma consoante, eu não separo o prefixo. Observe que é o diga foi negar, né? É o diga foi negar. Então, a sílaba anterior vai ficar assim, tá certo? Então, há um erro aqui. Depois do prefixo eu tenho uma vogal. Então, eu separo o prefixo, tá certo? Série. Aqui, o ditongo fica junto. Por que fica junto? Porque na sílaba anterior tem um acento agudo. Então, eu não separo esse encontro vocálico final, tá certo? É que nem a palavra história. Eu tenho um encontro vocálico aqui final. Se na sílaba anterior eu tenho um acento gráfico, eu não separo esse cara. Observe que se fosse a palavra historia, eu iria separar, porque na sílaba anterior eu não tenho acento. E aí eu separo o encontro vocálico final, ok? E averigueis está certinho.